Olá, meus amigos e minhas amigas. Que informação é dinheiro nós já sabemos, e que quando essa informação é privilegiada vale mais ainda, mas quando essa informação pode evitar a morte de centenas, milhares de pessoas, ganhar dinheiro com essa informação e não evitar essas mortes é realmente algo inimaginável naquela escala de humanidade que nos diferencia das bestas feras. Vejam só o que está sendo investigado. Bom, o ataque do Hamas de 7 de outubro pegou o exército israelense desprevenido. No entanto, indícios fortes apontam para o fato de que alguém aparentemente sabia antecipadamente e aproveitou a informação para fazer bilhões apostando contra ações israelenses negociadas, tanto localmente quanto em Nova York. Isso 5 dias antes do ataque. Como vocês sabem, no mercado de ações normalmente compramos um papel a partir da perspectiva de que esse papel irá se valorizar. Mas também existe uma operação em que o investidor ganha dinheiro exatamente quando o determinado papel se desvaloriza. É a chamada venda a descoberto. Você entra vendendo um papel sem possuí-lo previamente, aí ele começa a cair. Quando ele estiver lá embaixo, aí você compra ele por um preço bem menor e encerra a operação, ou seja, acaba tirando vantagem do movimento de queda. Não, esse não é um vídeo de investimento. É apenas para você entender melhor o que teria acontecido com essa informação privilegiada. Então, investidores entraram em vendas a descoberto de ações israelenses, apostando que elas cairiam. Ainda não se sabe de onde veio essa informação que levou à venda a descoberto, mas se eu pedisse para vocês citarem um suspeito institucional, em quem vocês apostariam? Ou seja, essas descobertas sugerem que traders informados sobre os ataques iminentes lucraram com esses eventos trágicos. Vamos aguardar as investigações para sabermos se essas informações eram realmente detalhadas ou apenas uma dica grande o suficiente para que se colocasse bilhões em um tipo de operação de alto risco como a venda a descoberto. Na falta de dados atualizados, mesmo que imprecisos ou duvidosos sobre as recentes perdas ucranianas, mais uma vez fontes ocidentais atualizam o provável número de baixas de Moscou. Segundo a inteligência da defesa britânica, entre 24 de fevereiro de 2022 e novembro de 2023, forças oficiais do Ministério da Defesa da Rússia provavelmente sofreram entre 180 mil e 240 mil feridos e aproximadamente 50 mil mortos. Os números são corretos? São precisos? Já conversamos várias vezes de como devemos tratar esses números sempre com cautela e independente de torcidas, que por mais macabro que possa parecer, de fato essas torcidas existem. O relatório britânico diz que os mercenários do grupo Wagner provavelmente sofreram perdas de algo em torno de 40 mil feridos e 20 mil mortos. Do outro lado, apesar dos recentes posicionamentos de desânimo, inclusive do próprio Zelensky, que começa a admitir que a população de Donbás não quer voltar a fazer parte da Ucrânia e que se as pessoas não quiserem será muito difícil, Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, se opõe a essas narrativas pessimistas sobre a guerra. Veja o que ele disse. A Ucrânia está enfraquecendo significativamente o potencial de combate russo para qualquer possível conflito no futuro. A Rússia sofre grandes perdas em termos de soldados e armas. O Ocidente está obtendo um exército forte, treinado para combate e padronizado pela OTAN em sua fronteira leste, o exército ucraniano. Olha que coisa interessante. A Ucrânia já se inclui na OTAN, mesmo antes de ter sido admitida. Apesar do otimismo do conselheiro, ele afirma que existem grandes desafios e provações pela frente, mas afirmou: devemos permanecer unidos, aprender com nossos sucessos e erros, permanecer fortes e ter fé. Segundo as próprias autoridades ucranianas, a Rússia está abrindo novas frentes na Batalha de Avdiivka, atacando a cidade por 2 novas direções. Veja o que diz o administrador da cidade, Vitaly Barabash. O atual terceiro ataque inimigo difere dos 2 anteriores pelo fato de terem aberto condicionalmente 2 novas direções. O início de novas direções prova que foi dado ao inimigo comando para capturar a cidade a qualquer custo. Em uma entrevista à mídia estatal, Barabash diz que esses eventos mais recentes foram uma tentativa de distrair as defesas ucranianas e fechar uma lacuna a oeste da cidade, que a deixaria completamente cercada. Analistas militares independentes disseram que resta cerca de 1.300 civis na cidade,
que um dia abrigou mais de 30 mil pessoas. Bom, enquanto tudo isso acontece, a Casa Branca alerta que os Estados Unidos estão ficando sem tempo e dinheiro para ajudar a Ucrânia em sua guerra com a Rússia. A diretora do orçamento da Casa Branca, Shalanda Young, escreveu uma carta em formato de aviso endereçada ao presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e outros líderes nesta segunda-feira. Veja o conteúdo da carta. Quero deixar claro, sem ação do Congresso, até o final do ano ficaremos sem recursos para adquirir mais armas e equipamentos para a Ucrânia e para fornecer equipamento dos estoques militares dos Estados Unidos. Não há uma fonte mágica de financiamento disponível para atender a esse momento. Estamos sem dinheiro e quase sem tempo. Vocês, como sempre bem informados, sabem que em outubro a administração Biden enviou um pedido de 106 bilhões ao Congresso para financiar planos para a Ucrânia, Israel e segurança na fronteira dos Estados Unidos. A urgência do pedido foi destacada por autoridades da Casa Branca no discurso televisionado para a nação naquela época. No entanto, houve adiamento da solução definitiva e está nas mãos do Congresso, que, ao que parece, não tem muita pressa para resolver o impasse. Partindo de números confirmados pelo governo russo, Moscou perdeu em combate seu 12º oficial sênior. Embora já rolassem boatos, foi confirmada hoje a morte do major-general Vladimir Zavadsky, vice-comandante do 14º Corpo de Exército da Rússia. Segundo o governador da região de Voronezh, a morte do oficial foi retratada como uma perda grave para o exército. Mortes de altos oficiais russos, que analistas militares atribuíram em alguns casos ao sucesso ucraniano na interceptação de comunicações descuidadas, foram mais frequentes no início do conflito, mas vem diminuindo ao longo do tempo, o que leva a crer que os russos passaram a ter mais cuidado com as suas conversas. Ainda na linha das notícias que animam os ucranianos, relatos recentes afirmam que a Força Aérea da Ucrânia abateu 18 dos 23 drones Shadow de fabricação iraniana e um míssil guiado X-59 que a Rússia disparou contra seu território durante a noite. A Força Aérea da Ucrânia, em suas redes sociais, disse também que um centro cultural e uma loja foram atingidos em Kherson. Como nós sabemos, esses ataques noturnos são frequentes. Moscou geralmente dispara dezenas de drones contra a Ucrânia todas as semanas em ondas de ataques noturnos que são direcionados a instalações de energia e locais militares atrás das linhas de frente. Ao mesmo tempo, a Rússia também relatou ter frustrado vários ataques de drones ucranianos em semanas recentes, incluindo alguns lançados contra a capital em Moscou. Mas nem todos os ataques russos são barrados pela Força Aérea Ucraniana. Segundo informações do governo de Kiev, pelo menos 3 pessoas foram mortas e 4 ficaram feridas no último bombardeio russo. Isso aconteceu na região de Donetsk, onde o escritório do procurador-geral disse que uma mulher de 69 anos foi morta no local e uma mulher de 70 anos ficou ferida a tiros na cidade de Konstantinivka. Na região de Kherson, bombardeios na aldeia de Shadov mataram um homem de 78 anos em uma garagem privada. Sobre o ataque, Zelensky foi curto e disse: "Os ocupantes russos mais uma vez bombardearam Kherson. Os bombardeios brutais caíram sobre edifícios, ruas e sobre nossos hospitais." A despeito das diferentes versões que cada um dos lados possa apresentar, inflando ou reduzindo números para estimular aliados ou desestimular, desanimar adversários, a vida dos civis, principalmente ucranianos, virou de ponta cabeça. Digo principalmente ucranianos pelo fato de que, apesar de ataques pontuais terem atingido locais do território russo, de fato a guerra ainda não chegou de forma explícita com todo o seu terror dentro dos limites da Rússia. Isso de alguma forma contribui para manter boa parte da população a favor da guerra, uma vez que em sua maioria, situando a família dos soldados e recrutados, a guerra está distante, atrás da tela de sua TV ou de seu smartphone. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.